Por que alter ego funciona e por que que você tem que tomar muito cuidado usando um alter ego. Se você não sabe o que que é alter ego é o personagemzinho que você cria para você atingir os objetivos que você quer. Então, exemplo, a Larissa criou a Anitta, a Gisele Bündchen criou a ela, e por aí vai. Como é que funciona isso, né? É que, tipo, exemplo, a Gisele era muito tímida, né? A Gisele Bündchen. Ela criou a ela, que a ela desfilava, a Gisele não. Então, quando ela estava no palco para desfilar, né, como supermodelo que ela sempre foi, já há muitos anos, era ela que desfilava, porque a Gisele era tímida. Quem subia no palco, fazia um monte de performance, era a Anitta, não era a Larissa, tá? Então, o alter ego ele serve de certa forma para proteger a sua psique, tá? Porque primeiro, você começa a confiar no alter ego como se fosse uma terceira pessoa, e aí você desenvolve a tua autoconfiança para fazer aquilo, tá? E outra coisa também, o teu alter ego ele consegue fazer coisas que você normalmente não faria. Nossa, tá maluco que eu vou me expor desse jeito, mas o meu alter ego se expõe. Então isso te preserva de certa forma. Só que qual que é o perigo de usar um alter ego nessa circunstância, tá? O perigo é você ficar refém do alter ego, ele ficar sendo utilizado como muleta e você não associar isso pra você. Isso não virar a sua personalidade, você não absorver o alter ego. O alter ego ele só funciona se em algum momento do trajeto você absorver ele. Ele deixa de existir e ele vira a sua própria personalidade. Se você não faz isso, você vive muito mal. Exemplo, Michael Jackson. No palco, fazendo as coisas dele, ele acreditava muito nele, né? Tanto é que ele ficou famoso aí, popular, vários exercícios de cocriação que ele fazia. Só que a autoestima dele era uma merda. Por quê? Porque ele não absorveu o alter ego dele. O alter ego dele era extremamente confiante. Era um cara que, no meio do show, ficou em silêncio por vários minutos. E todo mundo, tipo, o que que tá acontecendo? Ele paradinho em silêncio. É um cara que conseguia bancar fazer isso numa performance, mas que na prática tava mal por dentro. O final do dia da vida dele foi extremamente triste. Não tinha autoestima nenhuma. Tava se sentindo super mal. Não acreditava mais que as pessoas ligavam pro trabalho dele. Então esse que é o perigo de você não absorver teu alter ego. Teu alter ego tem que ser você. Porque vamos lá, vamos multidimensionalmente. O que que é o alter ego, tá? O alter ego é uma janela de você mesmo que existe, tá? A gente fica pensando aí na ideia de cocriação e às vezes você pensa que você vai tirar alguma coisa do nada, né? Manifestação vai sair do nada. Não, na verdade tudo já existe, tá? Tudo já existe. As infinitas possibilidades. Assista aquele filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. As infinitas possibilidades de vidas paralelas, de linhas do tempo paralelas, tudo já existe. Ou seja, teu alter ego, na verdade, é a combinação de várias coisas que você quer alcançar na sua vida, aquela pessoa que já tem as habilidades para alcançar isso, você na verdade está pegando esse arquétipo da tua própria de uma linha do tempo. Percebe? De uma linha do tempo em que você já existe, com essas características. Então, na verdade, o que você está fazendo é você tá absorvendo vibratoriamente esse arquétipo de si mesmo, que já tem todas essas habilidades. Por quê? Porque tudo existe. Por exemplo, pode existir uma vida sua, paralela, uma versão sua, que tem 20 filhos e mora em Seattle. Pode existir uma versão sua que é lutador de vale tudo. Entende? Existem essa né, diversidade de vidas paralelas que podem existir suas aí, tanto nesse mundo quanto em outros, tá? E também de linhas do tempo, ou seja, você mesmo sendo quem você é, só que em outras configurações de vida. Então, versão tua que tá casado, versão tua que tá solteiro, versão tua que tem vários filhos, várias coisas são possíveis, entendeu? Em várias linhas do tempo. E você vai viver aquilo se você estiver alinhado que tem mais magnetismo para você, porque você pré-acordou antes de vir para cá. Mas não vou abrir muita aba para isso. Tem um vídeo, inclusive, que eu falo mais sobre isso no meu YouTube. Depois, se você quiser assistir, você pode ir lá no meu canal e procurar. Mas pensa assim, o teu alter ego é uma versão de alguma linha do tempo sua, que já tem as características que você quer absorver. Então qual que é o problema do alter ego se você não absorver ele? É que percebe aqui, ó, é como se você estivesse aqui e o teu alter ego estivesse aqui.
Então, quando você absorve o alter ego, significa que você tá se aproximando e tá chegando nesse momento da linha do tempo em que você é essa pessoa, tá. Só que você tem que se tornar essa pessoa, você tem que desenvolver essas características, senão é como se na verdade, ó, observa que é como se quando você absorve o alter ego, você tá indo aqui, ó, nessa linha e você chega no alter ego, aí você se transforma nessa pessoa. Caiu uma folha, confirmações. Se você não tá absorvendo o alter ego, na verdade o que tá acontecendo é isso aqui, ó, você tá avançando, mas você tá indo pra outro caminho. Aí você passa direto. Aí você tá indo, entendeu? É como se fosse outra porta. Tem uma porta aqui, que é a porta do teu alter ego, e aqui tem outra porta. Quando você não absorve o alter ego, é como se ao invés de passar por essa porta que ia te dar realmente a confirmação de toda essa estrutura aqui, prévia, que você tinha escolhido, você tá passando por outra porta. E aí que mora o problema, porque aí significa que você é outra pessoa. E outra pessoa diferente dessa aqui obtém outros resultados, entende? Por exemplo, Michael Jackson, que ficou infeliz, que ele ao invés de ser uma pessoa desenvolver uma autoconfiança, uma autoestima, um bom relacionamento, né, com a vida, ele foi de mal a pior, tá. E aquilo, né, linhas do tempo, essa é a linha do tempo que a gente colapsou, porque pode ter uma linha do tempo que a gente não tá vivendo ela, mas que o Michael Jackson tá aí vivendo feliz, saudável, lançando música agora mesmo. É isso, infelizmente a gente não tá nessa linha do tempo, mas enfim. A gente colapsa, né, a realidade coletivamente, mas isso é papo para outro vídeo, então me segue para você não perder esse vídeo, e isso é autolealdade.